Oi, gente, boa tarde. Vânia Macedo, maio de 2025. Hoje é dia 15 e eu tava refletindo, porque esse mês de maio, quem acompanha um pouco da minha vida sabe que maio é um mês para mim muito delicado. Além de ser o mês das mães, é o mês que eu tive os meus dois filhos, Ismael e Mônica. Ismael nasceu no dia 1º de maio e Mônica dia 2 de maio. E como vocês sabem, eu sempre coloco alguma coisa em maio referente aos meus filhos. Mas eu estava hoje, dia 15, refletindo algumas situações que também tem na Bíblia com relação a filhos, a acontecimentos, né, e principalmente as tragédias. Eu tenho o Ismael, que hoje já está com 33 anos, graças a Deus, completou agora, 1º de maio. E a Mônica, que nasceu 2 de maio, e se viva estivesse, ela faria 28 anos. Mas o que eu quero pontuar aqui são algumas coisas que me trouxe a reflexão. Sempre que eu estou fazendo algum serviço em casa, lavando prato, varrendo casa, a minha cabeça ela mergulha na Bíblia, nas histórias que eu conheço, né, por estar lendo, ouvindo desde criança, graças a Deus. E eu comecei a me lembrar dos acontecimentos na Bíblia, né, em que pais perderam seus filhos e dos milagres que aconteceram no Velho e agora na Nova Aliança, no Novo Testamento. Também é sabido de vocês, se não, Mônica, quando ela fez 4 anos de idade, no dia 2 de maio de 2001, no dia 22 ela caiu na piscina. Eu não sei explicar como, mas no YouTube tem, aqui também no meu canal, não, no meu canal não tem ainda, mas tem no YouTube todo o testemunho, seja como for o filme, ali tem o testemunho do que aconteceu, como aconteceu, antes, durante e depois. Então, Mônica morreu, ela caiu na piscina. Quando eu cheguei lá e o pai já tinha pego ela, levado para o hospital, e os médicos disseram que realmente não fizeram o possível. E quando eles me deram a oportunidade de entrar para vê-la, corpinho ali inerte, gelado, que eles tinham deixado nela eu não esqueci o nome daquilo que fica batendo o coração, né? Eles deixaram um 7 que tinha espalhado pelo corpo dela, ficou ligado lá e coisa de Deus. E eu orando ao Senhor, falando para Ele de tantos fatos, né, que tem na Bíblia de ressuscitamento, de ressuscitação, né? E aí eu lembrei que 2 deles aconteceram no Velho Testamento, um com Elias, né? Elias e a viúva de Sarepta, né? E Eliseu com o filho da Sunamita. Eles 2 ressuscitaram, os filhos dessas 2 mulheres. Uma com o profeta Eliseu e outra com o profeta Elias. Eles viveram e depois morreram, claro. E no Novo Testamento, com Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, né? Jesus ressuscitou, além de Lázaro, eu estou falando agora dos filhos, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né? A filha de Jairo e também o filho da viúva. Esse filho da viúva já ia em um cortejo, né, para o sepultamento. Então Jesus encontrou com eles no caminho e se comoveu e ressuscitou o filho da viúva, né? Então temos dois relatos bíblicos verdadeiros de ressuscitação, 2 por profetas e 2 por Jesus. E aí também no Novo Testamento, que é a Nova Aliança, de Lázaro, por Jesus, um adulto. E depois eu comecei a lembrar de outras crianças, né, que os pais passaram por
apertos também, por dores inimagináveis, só mesmo quem passou é quem sabe, tá? Abraão e o seu filho. Abraão, por promessa de Deus, ele teve que sacrificar o filho dele, né? Ele teve que sacrificar por obediência, para obedecer a Deus, porque ali também já era um prenúncio, né, do que aconteceria com Jesus lá na frente, né, que Jesus morreria por nós. Ele era o Cordeiro vivo. E Jesus, testando ali a fé de Abraão, ao entregar o seu único filho como sacrifício no altar, eu estava imaginando a dor de Abraão, porque o seu filho já era um rapazinho, um adolescente, um adolescente, e eu estava imaginando a dor. O fato de ele pegar o filho, as lenhas, e subir o monte para poder fazer o sacrifício, e em dado momento o seu filho questionar: pai, já temos aqui a lenha, o altar, o fogo, que fizeram fogo também, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro para ser sacrificado? Porque a gente, quando criança, a gente ouve as histórias, adulto, a gente lê na Bíblia, mas eu estava aqui pensando na emoção, na dor de Abraão ao ter que sacrificar o seu filho, porque naquele momento ele estava obedecendo a Deus, sacrificar o seu único filho. E eu também estava lembrando, meu Deus, esse jovenzinho, esse adolescente, pai, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? Porque ele já estava acostumado lá na tribo, né, lá onde ele morava, com seus pais e todo o povo, a sacrificar os cordeiros, né, cordeiros, vacas, o que era para sacrificar. E ele perguntou: onde que está o cordeiro? E o pai disse: Deus proverá, Deus proverá. Mas eu acredito que aquela criança deve ter chorado muito na hora que seu pai pegou ele, deve ter amarrado suas mãos, seus pés, como fazem com os animais, e colocado ali em cima do altar das lenhas. E aí, naquele momento, Abraão pegar a faca e levantar. Eu não sei se aquela criança fechou os olhos, mas chorava. Eu tenho certeza que ele chorava. Eu tenho certeza que Abraão também segurava o choro, porque foi Abraão quem fez isso como pai. Não foi a mãe. A mãe não faria isso. A mãe não faria isso. Ela iria matar ela mesma, cravar a faca nela, eu tenho certeza, como mãe. Então eu acredito que por isso que Deus não permitiu, não foi a mãe, era Abraão, até porque os homens é que fazem os sacrifícios, né? Eram os homens quem faziam os sacrifícios, os sacerdotes. E aí eu estava como mãe pensando: meu Deus, a dor que esse menino teve, a dor que Abraão também teve, né, nesse momento difícil de ter que entregar o seu filho, de matar o seu filho ali, no caso de Abraão. E Ana, a oração de Ana, mãe de Samuel, outra mulher que se desprendeu do seu filho, mas este não morreu, porque ela entregou. Mas a dor também da separação, embora ela fosse vê-lo de ano a ano, após ano, os dois lados também foi doeu no coração da criança, eu tenho certeza, doeu no coração da mãe, até que o menino se acostumasse a estar ali, né? A conversa que foi feita, claro, tudo propósito de Deus, né? Abraão e seu filho Isaque, seu único filho Isaque, Ana com Samuel, seu primeiro filho, que ela era estéril. E aí, depois Ana teve mais filhos, mas Ana via o seu filho sempre que podia, ela via o seu filho. Mas a dor dos dois lados, tenho certeza que era imensa, que era de rasgar e doer. E Ana foi um voto que ela fez a Deus. E Joquebede, quando teve que colocar Moisés em um cesto dentro do rio para poder ele não ser morto. E Miriam, sua irmãzinha, foi atrás para poder ver, por curiosidade, coisa de criança e coisa de Deus. Moisés, que não morreu, foi resgatado pela princesa egípcia, foi criado com o propósito de Deus. E aí
O fato de eu estar aqui conversando com vocês sobre a palavra de Deus, essas questões de milagres de Deus, que eu creio, porque aconteceu comigo. A minha filha ressuscitou depois de quase 4 horas, eu acho, de morta mesmo. Ela voltou por causa da bondade e misericórdia do Senhor, porque eu lá no hospital, quando os médicos disseram, mãe, sinto muito, fizemos o que podíamos. E já com o papel lá pronto para que eu fosse lá no necrotério para levar e fazer o procedimento, né, pós-morte. Eu me ajoelhei ali perto dela com aquele corpinho frio, gelado dela e comecei a orar e falar a Deus desses testemunhos da Bíblia, dessas pessoas que tiveram seus filhos ressuscitados e poupados, que foi no caso de Abraão, de Ana e de Joquebede, né? Porque estes não morreram, mas foram também tirados do convívio dos seus lares, dos seus pais. Já Isaac não, Isaac era como sacrifício e ficou ali, né? O filho da viúva também, ela voltou para casa. Então os que ressuscitaram, né? Eles depois morreram, todos vão morrer. Só as 2 testemunhas que não morreram ainda vão morrer lá no final dos tempos, como dizem em Apocalipse, as 2 testemunhas. Então, como é difícil a dor da separação de uma mãe ter que enterrar o seu filho. E tem uma música que eu gosto muito, que ela fala sobre a questão do Abraão, né? Sobre Abraão ao entregar o seu filho. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde estará, seu coração sangrou. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Isso, muito difícil. Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, o filho entregar, ser Isaac que deitasse sobre as pedras do altar. Então, essa música pra mim, ela é uma música muito forte. Entre a fé e a razão. Esse momento de escolher entre a fé e a razão. Quando a gente tem a fé, a gente opta pela fé. E a razão é colocada de lado. Com todas as consequências e dores, a gente, quando conhece a palavra de Deus, a gente opta pela fé. Então eu estou compartilhando isso com você aqui, porque talvez você não tenha passado por situações onde você tem que escolher entre a fé e a razão. Ou você que já escolheu, já teve uma condição de escolher entre a fé e a razão, eu espero que você tenha escolhido a fé. Porque eu, no momento em que estava com a minha filha ali, eu dizia... E ela ressuscitou, ela voltou, né? É só finalizando aqui, fechando a minha história. Ela voltou e eu passei mais... Ela voltou na quarta, ela caiu na piscina na terça, voltou na noite da terça, né, umas 7h30 da noite, 7h30 da noite, mas eu só fui poder vê-la, eu só pude vê-la umas 7 horas depois e fiquei a quarta-feira toda com ela, e na quinta, um dia como hoje, quinta-feira de maio também, só que lá pelo dia 24
né? No finalzinho de maio, nós ainda estamos no dia 15. Então, ela teve a morte cefálica, mas Deus falava comigo todos os dias que eu vou levar, eu vou levar. Mas ela em coma, ficou no hospital e eu pude conversar com ela, as lágrimas desciam. E eu dizia ali ao Senhor, a minha fé e a razão, eu dizia, Senhor, eu, mãe, razão, eu peço que o Senhor traga ela de volta, por completo, porque ela ficou em coma. Mas eu, serva, eu ajo pela fé, faça a tua vontade. Então essa música toca muito em mim, porque eu escolhi a fé ao invés da razão, e eu disse ao Senhor, entre a fé e a razão, eu fico com a fé. Como serva, faça a tua vontade, mas como mãe, traga ela de volta por completo. Eu estava com ela ali já em outro lugar, na UTI, né, na CTI. Eu estava com ela em coma, mas ela chorava quando eu falava com ela. Ela chorava. E aí, na quinta, ela teve a morte cefálica. E aí eles me deram mais umas 72 horas e eu enterrei ela no domingo, que ficou o restante da quinta, sexta, sábado, fizeram o último teste com ela, de batimentos cardíacos, para ver se realmente não tinha nenhuma última, não tinha mais chance, porque já tinha tido morte cefálica. E aí foi uma contagem assim, sabe, 300, 200, 100, 90, 80, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O coração realmente parou e tudo parou. E aí foi um momento realmente de, sabe, de acabou, de fim, acabou. Só na glória agora. Mas foi difícil, e é difícil. Então, maio eu tô aqui no dia 15, dia 22 eu relembro o dia que ela caiu na piscina. Aí vem a morte cefálica, aí vem o enterro dela. Então, maio é muito difícil para mim. Mas eu tenho um Deus no qual eu deposito minha fé, a minha confiança, e nele eu me sustento dia após dia. E estou aqui falando para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que escolher entre a fé e a razão para poder viver nesse mundo, fazendo a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, ela vai sempre estar depois da vontade de Deus. A vontade de Deus vai prevalecer sempre em nossas vidas. A nossa vontade vai estar sempre em segundo plano. E Deus sabe o que é melhor para nós. Então, eu queria assim, com esse vídeo, compartilhar e dizer a você que seja forte e corajoso. E medite na palavra de Deus de noite, de dia, em tempo e fora de tempo. Busca o Senhor, porque só nela a gente tem a força que é preciso para sobreviver, para viver e aguardar Jesus voltar, porque é lá que nós vamos nos encontrar como um povo só reunido diante de Deus para louvar a Ele sempre, sempre e sempre, como os santos. Então, Deus te abençoe, e vou deixar aí nos comentários onde ficam essas passagens bíblicas para que você possa ler e testemunhar e confirmar que isso, tudo que eu falei está na Bíblia, tá? Vou botar também o nome do filme, que é onde eu falo do meu testemunho. Seja como for o filme, tem que colocar o filme também junto desse título para que você encontre, tá bom? Então, Deus te abençoe. Espero que este vídeo tenha trazido ao teu coração um motivo para você continuar e reavivar a sua fé em Cristo Jesus. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor.